Da janela do meu quarto, o dia sempre parece noite. A chuva persiste em escorrer pelo vidro da janela. Estou com 87 anos e a vida que antes se estendia lenta e cheia de possibilidades acabou se escorrendo feito água entre meus dedos. Esse quarto tem mais memórias que eu consigo contar. Estou tremendo, olhando para uma fotografia gasta com as bordas manchadas pelo tempo. Uma fotografia mais velha que tudo que tem ao meu redor, menos do que eu mesmo. Nela, dois meninos sorriem para a câmera, abraçados com o sol de verão do ano de 1952. Eu sou o mais alto deles, com os cabelos claros e um sorriso que ainda não conhecia o peso da culpa. Ao meu lado, menor e mais robusto que eu, estava Léo, meu melhor amigo e morador da mesma rua. Atrás de nós, imponente e majestoso, erguia-se o velho e imponente Jequitibá, num terreno da prefeitura da nossa cidade. Era a árvore que mudaria para sempre a história das nossas vidas. Nós crescemos juntos nessa rua, que naquela época ainda era sem saída. Leonardo e eu, numa pequena cidade aqui no interior de São Paulo. Naquela época a rua era de terra batida e nossas tardes cheias de aventuras. Éramos vizinhos e não havia um dia sequer que nós dois não estivéssemos juntos, fosse explorando os campos, nadando no rio ou subindo em árvores. O velho Jequitibá, no entanto, era o nosso lugar sagrado. Uma árvore tão antiga e tão grande que seus galhos sumiam das nossas vistas, parecendo tocar nas nuvens aos nossos olhos de criança. Algumas vezes nós brincávamos que ele era um navio, já em outras um foguete prestes a decolar para a lua. Sob suas sombras compartilhávamos segredos e fazíamos promessas sobre o que queríamos para o nosso futuro. A casca grossa e enrugada da árvore era feita a pele de um gigante adormecido. Eu me lembro de passar horas a fio traçando seus sulcos com os próprios dedos, sentindo a energia boa que emanava daquela árvore. Até que tudo aconteceu. Um dia que começou como tantos outros em nossas vidas. Era o nosso primeiro dia de férias, Luísa. Corremos para o nosso Jequitibá logo que foi possível, ansiosos por mais uma tarde cheia de brincadeiras. Léo havia ganhado um canivete novo do pai dele, com um cabo de madeira bem bonito. Estávamos admirando lá em cima aquele objeto. Ele então entalhou a letra A e em seguida escreveu L, as iniciais de André em cima e logo abaixo a de Léo. Mas a infância com sua inocência também é um terreno fértil para pequenas disputas, para desentendimentos que vistos de hoje parecem tão insignificantes. Começamos a ter uma pequena discussão sobre o que escreveríamos ali entre nossas letras. Algo que pudesse alcançar as amizades dos meninos que viriam depois de nós e que também teriam as mesmas aventuras naquele velho Jequitibá. Aquela bobagem na época assumiu uma proporção descabida, no entanto. Eu queria de qualquer jeito entalhar a palavra lealdade, já Léo queria entalhar liberdade. Eu, com meu discurso pobre de um aluno mediano e reproduzindo algo que provavelmente havia escutado na minha casa, tentava convencer que ser leal era o princípio mais importante desse mundo, que era impossível ser qualquer outra coisa ruim se você carregasse o sentimento de lealdade. Mas Léo, com aquela calma costumeira e o bom gosto que tinha por livros, tentava me convencer que liberdade era algo muito maior. Jamais vou esquecer a frase que ele citou, usando como exemplo os passarinhos. Bom mesmo, André, é ter liberdade. Quem é livre pode escolher aquilo que quiser na vida, se quer ficar, se quer partir. Mas é tão lindo quando alguém escolhe pousar ao teu lado, podendo voar e podendo encontrar até outros ninhos e outros caminhos. Ainda assim, é ele quem escolhe ficar. Eu não minto que eu achei aquilo bem poético. Eu disse, meu amigo era assim, mas não me convenceu. Mandei que ele parasse com aquela bobajada toda. Léo não gostou da minha reação. Nossas vozes se alteraram e se tornaram mais graves. Num impulso cego, apenas um segundo para você ter uma noção, mas que se estendeu por toda a minha vida, eu investi contra a mão dele, tentando tomar o canivete. Eu não o empurrei. Essa não é a culpa que me consumia.
Mas meu amigo se desequilibrou da mesma forma e em instantes ouvi o som que ecoou na minha mente por mais de 70 anos. Léo caiu próximo às raízes expostas do Jequitibá. A árvore imensa seria testemunha daquele ato que eu desesperadamente assisti em câmera lenta. O silêncio em seguida foi algo aterrorizante. Léo não se movia. Desci em desespero gritando por socorro, com o coração martelando no meu peito. O nome dele estava preso na minha garganta. Quando o vi, havia um corte bem no meio da testa e o sangue vermelho e vivo me deixava tonto. Começava a manchar os cabelos dele. O pânico me dominou, Luísa. Eu era apenas um menino e o medo já me devorava. Eu não sabia o que fazer, o que dizer para os pais dele. Quando eles vieram alertados por meus gritos, eu disse que ele tinha desequilibrado, que havia sido um acidente. Todos acreditaram. Léo estava desacordado e assim ficou uma semana inteira. Quando ele acordou no hospital, eu estava lá. Aliás, eu sempre estava por perto. Cheguei a passar até a noite inteira lá e passaria outra se minha mãe permitisse. Quando meu amigo acordou, ele não se lembrava de absolutamente nada. Apenas de nós dois lá em cima entalhando as nossas iniciais. Foi nessa tarde que soubemos que para a medicina atual, Léo jamais poderia andar de novo. Os anos se passaram e eu nunca saí do lado dele. Na escola era eu quem defendia das maldades joviais e das dificuldades que a falta de acessibilidade a cadeirantes impunha. Ele se tornou um homem quieto, com um olhar permanentemente triste, como se uma parte dele tivesse ficado lá atrás, bem naquele dia, sob a sombra do Jequitibá. Eu também acabei me tornando um homem introspectivo, mas o meu motivo era a culpa e não sofrimento. Decidi que seria o guardião dele. Passei então toda a minha vida ao seu lado, tentando compensar com amizade e cuidado todo o mal que eu lhe fizera. Mais tarde, na vida adulta, mantive-me por perto como um irmão que um e outro nunca tiveram. Mas a culpa me consumia, Luísa. Me seguia por toda parte. A minha consciência nunca teve sossego. Nunca contei aquilo para ninguém. O segredo então se tornou parte de mim. E todas as vezes que eu via doente por conta do seu estado, uma ferida ainda maior se abria no meu peito. Eu me casei, tive filhos, netos e vivi uma vida que aos olhos dos outros parecia plena e feliz, mas em meu íntimo eu carregava o peso daquele dia. Léo, assim como eu, também seguiu. Ele trabalhava com madeira, criando coisas mais belas que você pode imaginar. Estou aqui agora mesmo olhando para uma pequena penteadeira que ele deu de presente para minha filha, quando ela fez 10 anos de idade, que por sinal ele apadrinhou. Meu amigo também se casou. Eu estava lá no altar como seu padrinho no casamento e também 3 anos depois batizando sua única filha Maria Helena. Mas todas as noites antes de dormir, a imagem dele caindo no chão ainda me assombrava. Em cada olhar perdido do meu amigo, eu podia ver o reflexo da minha covardia. Segui ficando ali perto, amparando ele e a família em tudo que eu podia. Na formatura de Maria Helena, Léo não conseguiu ir. Estava acamado por causa das medicações que tomou durante toda a sua vida. O cansaço já atingia o peito do meu amigo. Eu fiz o papel dele como pai e o representei na formatura. Mas naquela tarde fui atingido pela sensação de que o tempo de Léo estava findando. Eu tinha de me confessar, dizer para ele que fui eu que o condenou àquela vida. Contar para minha filhada e também para sua mãe que eu era um monstro e não o apoio que eles amavam. Tinha de encarar minha família também de peito aberto, para um dia descansar em paz quando a morte finalmente me alcançasse. Então, numa madrugada, eu vi as sirenes da ambulância na porta da casa dele. Corri ainda de roupão e ajudei com o socorro. Léo foi levado para a emergência e fizeram o resgate, então ele se estabilizou. Mas a covardia mais uma vez gritava dentro de mim. Eu não podia despejar tudo ali e tirar do meu amigo até mesmo uma chance de se recuperar. Eu não sabia se era o amor que eu tinha por ele falando ou medo que ele partisse sem me dar o perdão. Resolvi esperar um pouco. A noite passou e Léo teve de ficar internado, mas disseram que ele estava melhor.
Fui para casa e durante a tarde Helena e Maria Helena me ligaram lá no trabalho. Era hora de eu ir me despedir. Meu coração estava quebrado e eu não teria tempo de dizer a verdade. Talvez ele nem tivesse mais consciência. Dirigi então feito nunca tinha feito na vida. Eu contaria para ele, estava decidido. Não para que me perdoasse, mas para que não morresse pensando que eu era algo que eu nunca fui. Um amigo leal. Quando cheguei lá estava toda a minha família, ao lado da família dele. A primeira coisa que fiz, depois de dar o meu ombro à minha afilhada, foi me aproximar da cama. Léo estava bem fraquinho, mas ainda estava consciente. O som do monitor mostrava quão fraco seu coração estava. Léo, eu falei, segurando as mãos calejadas pelo formão e pela plaina. Me perdoe, meu irmão. Eu preciso que você me perdoe, mas eu vou entender se você não o fizer. Falei, não importando com a presença da minha comadre e afilhada ali dentro. Léo apertou minha mão. Eu sei que você não se lembra daquele dia, mas você não desequilibrou. Léo nessa hora apertou minha mão com toda a força que ele ainda tinha, e que apesar de não ser muita, foi suficiente para que eu entendesse e parasse de falar. Com olhos distantes balbuciou algo para Helena, a esposa dele, que rapidamente o obedeceu. A mulher abriu a própria bolsa e tirou de lá um embrulho com um lenço branco. Entregou a mim a pedido do marido. Olhei para ele que com olhos fez sinal para que eu abrisse o embrulho. Ao obedecer, eu não contive a emoção. Era o velho canivete dele. No cabo de madeira estava entalhado a palavra perdão. Chorei feito o menino que chorou décadas atrás ali mesmo naquele hospital, de mãos dadas a um amigo que padecia. Me sentia como se o mundo voltasse 70 anos no tempo. Foi preciso que Helena e Maria Helena me tirassem dali. Me sentaram na poltrona onde eu me recuperei um pouco. Léo sabia, Luísa. Ele sempre soube. Ele se lembrava e ainda assim foi capaz de me perdoar. No fim, a palavra que nunca foi entalhada no tronco do velho Jequitibá não foi lealdade e nem liberdade. Foi algo que, se as amizades futuras cultivassem de verdade, seria certamente feito a nossa, algo eterno. Léo partiu naquela noite mesmo. Tinha um semblante leve, singelo, algo que remetia à paz. Eu sei que era real, que ele realmente me perdoou, mas eu precisava pedir perdão para todos, não apenas para ele. Quando fui à casa de Helena dias depois, eu recebi um presente. Uma pequena caixa, feita pelo meu amigo mesmo, com um canivete lá dentro e também essa foto que citei no início da minha história. No verso da fotografia havia um pequeno bilhete. Querido André, se estiver lendo isso agora é porque eu já me encontro com Deus. Lembra-se quando discutimos sobre o que deixar para as crianças que a motivassem a ser como éramos, para que conhecessem o valor de um verdadeiro amigo? Eu que sempre amei a palavra liberdade, acabei perdendo a minha aquele dia. Mas há algo que eu jamais vou me esquecer. Você poderia ter voado, meu amigo, ter encontrado outros ninhos e certamente outros caminhos, mas escolheu pousar. Eu não tenho que perdoar você de nada. Eu fiz isso naquela tarde mesmo que acordei, quando meu pai disse que se não tivesse sido um acidente, você certamente iria para detenção. Você nunca tocou em mim para me derrubar, meu amigo. Todas as vezes que fez isso foi para me tirar do chão. Cuide das meninas por mim, como sempre fez. Espero que você também se perdoe. Com amor, Léo. Helena sabia de tudo. O pai dele, seu Inácio, de quem eu desviei o olhar a minha vida toda, sabia também. Mas Helena disse que Léo tinha a própria versão. Não de que fora um acidente, como eu dizia. Ele falou que aquilo poderia ter sido o contrário. Que naquele arranque de canivete de mãos, era eu que podia ter me desequilibrado. Era eu que poderia ter caído. Mas que ele tinha uma certeza. Que se tivesse acontecido isso por conta da minha lealdade, eu jamais me permitiria entregá-lo. E ele estava certo. Léo escreveu aquele bilhete para me libertar.
Hoje, quando eu olho para o velho Jequitibá vazio nessa tarde chuvosa, eu me pergunto se nossas iniciais ainda estão lá em cima. As mães aqui da rua não deixam as crianças subirem nele. Parte pela história da queda de André, contada aqui de geração em geração, e parte pelo modo de vida recluso que as crianças levam hoje em dia. E é por isso que eu escrevo para você, para que talvez o nosso recado seja dado à maioria de amigos possíveis, e que mesmo não sendo tão jovens e aventureiros quanto nós dois éramos, que o entalhe da palavra perdão seja feito em cada um que ouvir essa história, não no alto daquele Jequitibá, mas no coração de cada um que estiver escutando. Um forte abraço para todos vocês.